Em 17 de novembro de 2023, às 5h14 da manhã, uma chamada foi recebida de uma menina de 7 anos chamada Lisa para o número de emergência 112. Com voz trêmula, ela relatou que um desconhecido havia invadido sua casa. O operador pediu a Lisa para se esconder e aguardar a chegada da polícia. A primeira viatura chegou ao local após 8 minutos. Na mansão de 3 andares no exclusivo condomínio Bosque dos Pinheiros, foram encontrados os corpos sem vida de 3 pessoas com numerosos ferimentos de facadas e cortes. Anna Sokolova, 34 anos, estava no quarto principal no segundo andar. Sergei Sokolov, 38 anos, foi encontrado no corredor ao lado da escada. O bebê Kirill Sokolov, de 11 meses, estava em seu berço. A única sobrevivente foi Lisa Sokolova, de 7 anos. Ela foi encontrada enrolada em um cobertor em um canto da sala de estar. Durante o exame, os paramédicos não detectaram ferimentos físicos nela. Durante o interrogatório, ela contou que havia acordado com um barulho, visto um homem mascarado e se escondido. A tragédia na casa dos Sokolov chocou até policiais experientes. Ninguém suspeitava na época que o grupo de investigação estava procurando por um criminoso que não existia e que o verdadeiro culpado estava bem na frente deles o tempo todo. A família Sokolov mudou-se para o Bosque dos Pinheiros em 2016. Sergei ocupava o cargo de diretor financeiro em um grande banco com renda anual superior a 15 milhões de rublos. Anna havia trabalhado como modelo anteriormente, mas após o nascimento da filha, dedicou-se à casa e ao envolvimento em organizações de caridade. Segundo os vizinhos, eles eram uma família exemplar. Eles sempre sorriam e cumprimentavam. Sergei passeava com o cachorro todas as manhãs. Anna organizava eventos beneficentes. Todos nós os invejávamos, lembra Irina Kravtsova, que morava na casa vizinha. Lisa Sokolova frequentava o segundo ano de uma escola de prestígio. Os professores notaram suas habilidades excepcionais em matemática e música. Aos 6 anos, ela já falava inglês fluentemente e se preparava para Olimpíadas internacionais. Ela tinha o QI mais alto de sua série. Prevíamos um grande futuro para ela, diz a diretora da escola, Svetlana Morozova. Se alguém tivesse me dito que ela seria capaz de algo assim, eu nunca teria acreditado. Os primeiros sinais preocupantes começaram após o nascimento de Kirill em dezembro de 2022. Foi exatamente quando incidentes estranhos começaram a ocorrer na casa dos Sokolov. Em janeiro de 2023, o bebê foi levado ao hospital com sintomas semelhantes aos de envenenamento. Os médicos não conseguiram determinar a causa exata. Em fevereiro, Anna descobriu uma janela aberta no quarto das crianças, embora tivesse certeza de tê-la fechado. Em março, a babá encontrou marcas de perfurações no corpo da criança. A investigação revelou que eram perfurações feitas com uma agulha de costura. Maria Petrova, 65 anos, trabalhou como babá para a família Sokolov por 2 anos. Ela foi a primeira a soar o alarme. Eu notei como a menina olhava para o irmão. Não vou esquecer aquele olhar até o fim da minha vida. Ausência total de emoções, como se estivesse olhando não para uma pessoa, mas para um objeto. Tentei falar com Anna, mas ela não me ouviu. Em abril de 2023, Maria foi hospitalizada com envenenamento grave. O exame toxicológico revelou traços de veneno para ratos em seu sangue. Após a alta, a mulher recusou-se a retornar à casa dos Sokolov e pediu demissão. Eu estava convencida de que Lisa tinha feito aquilo, mas quem acreditaria que uma criança de 7 anos seria capaz de algo assim? Nos 6 meses seguintes, 5 babás foram trocadas na casa dos Sokolov. Nenhuma trabalhou lá por mais de 1 mês. A última pediu demissão uma semana antes da tragédia, reclamando da atmosfera opressiva e do comportamento estranho da menina. Os vizinhos começaram a notar mudanças na família. Anna parecia exausta e chorava frequentemente. Sergei começou a ficar mais tempo no trabalho. Discussões acaloradas eram ouvidas com mais frequência na casa. Uma vez vi Anna correndo para fora da casa no meio da noite apenas de camisola. Ela gritava ao telefone que não aguentava mais, que algo terrível estava acontecendo em casa, conta a vizinha Kravtsova. Um dia antes do incidente, a professora de Lisa convocou os pais à escola.
Desenhos de facas e figuras ensanguentadas foram encontrados em seu caderno. O psicólogo escolar recomendou consultar um especialista, mas já era tarde demais. Em 17 de novembro de 2023, às 23 horas e 40 minutos, o casal Sokolov retornou de um evento beneficente. A governanta havia saído de casa às 22 horas e 15 minutos depois de colocar as crianças na cama. Segundo os registros das câmeras de segurança, ninguém entrou ou saiu da casa até a chegada da polícia. De acordo com os materiais da investigação, os eventos da noite de 17 de novembro de 2023 foram reconstruídos passo a passo. Ana e Sergei Sokolov retornaram para casa às 23 horas e 40 minutos de um evento beneficente da Fundação Crianças do Futuro. As câmeras de segurança registraram que eles foram para o quarto às 23 horas e 52 minutos. Nesse momento, as crianças já estavam dormindo. À 00:13, a câmera no corredor mostra Lisa saindo de seu quarto e indo para a cozinha. Ela passa 7 minutos lá antes de retornar ao quarto com algo na mão. Os especialistas posteriormente determinaram que era uma faca de cozinha com uma lâmina de 15 centímetros. À 00:34, a câmera na escada registra Lisa subindo para o 3º andar, onde ficava o quarto de Kirill. Não havia câmera no próprio quarto, então os investigadores tiveram que se basear em evidências indiretas e nos resultados da perícia forense. Kirill Sokolov foi encontrado em seu berço com numerosos ferimentos de facadas e cortes na região do pescoço e peito. No total, os especialistas contaram 8 facadas. Segundo o laudo do patologista, a morte ocorreu por perda de sangue por volta da 00:40. À 00:53, a câmera registra Lisa descendo as escadas novamente. Desta vez, manchas escuras podem ser vistas em sua camisola. Os peritos criminais confirmaram que era sangue do bebê. Os eventos subsequentes ocorreram no quarto dos pais no 2º andar. Julgando pela posição dos corpos e pela natureza dos ferimentos, Anna Sokolova foi a próxima vítima. Ela recebeu 12 facadas, principalmente na região do pescoço e da parte superior do tronco. Ferimentos defensivos foram encontrados em suas mãos, indicando que a mulher tentou se proteger. Ana provavelmente acordou durante o ataque, diz o relatório do médico legista. A natureza dos ferimentos indica que as primeiras facadas foram infligidas quando ela estava deitada de costas. Então ela tentou se sentar e afastar o agressor. A investigação revelou que partículas de pele de Lisa e fios de sua camisola foram encontrados sob as unhas de Ana. Isso indicava que houve uma breve luta entre mãe e filha. Os gritos de Ana provavelmente acordaram Sergei. Julgando pelas marcas no tapete e respingos de sangue nas paredes, o homem pulou da cama e correu para a porta do quarto. Ele recebeu uma facada nas costas e outras facadas quando caiu no corredor. No total, 17 ferimentos foram identificados no corpo de Sergei. A morte ocorreu devido a uma facada que atingiu a artéria carótida. Após o incidente, Lisa retornou à cozinha, onde lavou minuciosamente a faca. Depois trocou sua camisola e a escondeu na lixeira na garagem. Foi exatamente lá que os peritos criminais encontraram essa evidência crucial. À 01:42, as câmeras registraram Lisa retornando ao seu quarto. Ela permaneceu lá até às 5:14 da manhã antes de ligar para a emergência. O investigador Alexei Karpov, que foi o primeiro a chegar ao local, lembra: "Quando entrei na casa, vi a menina na sala de estar. Ela estava sentada imóvel, enrolada em um cobertor. A primeira coisa que me deixou intrigado foi a ausência de lágrimas. Crianças em tais situações normalmente estão histéricas." Durante o interrogatório, Lisa contou que havia acordado com um barulho, visto um homem alto vestido de preto e com máscara, e então se escondido no armário. Ela afirmou não ter visto o que aconteceu com seus pais e seu irmão. Sua história era muito coerente para uma criança em estado de choque, observa Karpov. Ela repetia as mesmas frases sem variações, como se as tivesse decorado. Isso é atípico para testemunhas, especialmente crianças. Inicialmente, a polícia ainda procurava por um criminoso desconhecido. Os peritos forenses verificaram cuidadosamente todas as janelas e portas da casa em busca de sinais de arrombamento.
As gravações das câmeras de segurança foram examinadas não apenas na casa, mas em toda a área da propriedade. Nenhuma evidência de intrusão por uma pessoa estranha foi encontrada. O ponto de virada na investigação ocorreu 3 dias após o incidente. Os peritos criminais encontraram microscópicas manchas de sangue de todas as 3 vítimas na faca de cozinha que havia sido cuidadosamente limpa e colocada de volta na gaveta. As impressões digitais de Lisa foram descobertas no cabo da faca. A ex-babá Maria Petrova, ao saber da tragédia, imediatamente entrou em contato com a polícia. Eu disse a eles imediatamente: verifiquem a menina. Ela é capaz disso. A psicóloga Helena Volkova, que havia trabalhado com Lisa na escola, entregou aos investigadores um caderno com desenhos nos quais Lisa havia retratado cenas de violência. Nos últimos meses, seus desenhos tornaram-se cada vez mais perturbadores. Eles frequentemente mostravam um bebê cercado por linhas vermelhas que lembravam sangue. Em 6 de dezembro de 2023, após 2 semanas de investigação, os investigadores concluíram que Lisa Sokolova havia cometido o crime. Devido à sua idade, ela não podia ser criminalmente responsabilizada. Por ordem judicial, ela foi internada para tratamento compulsório em uma clínica psiquiátrica especializada fechada. A doutora Vera Kamenskaya, chefe do Departamento de Psiquiatria Infantil, realizou um exame abrangente de Lisa. Diagnosticamos uma forma rara de psicopatia infantil. A menina carece completamente de empatia, não sente remorso por suas ações. Ao mesmo tempo, sua inteligência está significativamente acima da média, o que lhe permitiu esconder sua verdadeira condição por muito tempo. Durante as sessões de terapia, Lisa finalmente falou sobre os motivos de seu ato. Segundo suas palavras, ela planejou a ação desde o nascimento de seu irmão. Eles o amavam mais. Eu queria que eles desaparecessem. Esta frase está registrada no protocolo da sessão de 15 de janeiro de 2024. Após Lisa ser internada em uma instituição médica especializada, os investigadores continuaram investigando a história da família. Os investigadores descobriram que por trás da aparente prosperidade havia sérios problemas que ninguém havia notado. A análise da correspondência pessoal de Anna Sokolova mostrou que ela havia notado mudanças preocupantes no comportamento de sua filha já 1 ano antes da tragédia. Em mensagens para sua amiga Marina Klimova, ela escreveu: "Às vezes tenho medo da minha própria filha. Isso não é normal, eu sei. Mas quando ela olha para mim, parece-me que há um vazio nela." Sergei Sokolov, segundo seus colegas, tornou-se reservado e irritável nos últimos meses. Ele recusava eventos corporativos e frequentemente levava trabalho para casa. Segundo seu vice, Igor Pavlov, Sergei uma vez admitiu que algo estranho está acontecendo em casa, mas recusou-se a explicar exatamente o quê. A revisão dos registros escolares de Lisa revelou vários incidentes que não haviam sido divulgados anteriormente. Em setembro de 2022, a professora encontrou um pássaro morto na carteira de Lisa, embrulhado em um guardanapo de papel. Em outubro, 2 colegas de classe reclamaram que Lisa os havia ameaçado com uma tesoura. Em dezembro, a enfermeira da escola documentou um caso em que Lisa bateu com a cabeça de outro aluno contra a borda da mesa. Mas os pais da vítima não apresentaram queixa. Os pais retiraram Lisa da escola por 2 semanas após esses incidentes. Sergei explicou à administração que eles haviam consultado um psicólogo particular. Registros de consultas não foram encontrados no arquivo. Após o nascimento de Kirill, a situação piorou drasticamente. Nos registros médicos do bebê, foram documentadas 6 visitas ao pronto-socorro durante os primeiros 6 meses de sua vida. Os médicos diagnosticaram contusões, cortes e queimaduras de 1º grau. Os pais explicaram os ferimentos como acidentes domésticos. Em fevereiro de 2023, o pediatra enviou uma solicitação ao Serviço de Proteção Infantil pedindo verificação das condições da criança, mas a investigação não encontrou violações. As gravações das câmeras de segurança da casa, recuperadas por especialistas técnicos, continham dezenas de episódios em que Lisa causava dor ao irmão quando os pais não estavam olhando. Ela o furava com agulhas, cobria seu rosto com um travesseiro e adicionava substâncias desconhecidas à comida do bebê.
No diário pessoal de Ana, encontrado no cofre do quarto, havia anotações sobre suas crescentes suspeitas. Hoje peguei Ellie, em pé sobre o berço de K com uma tesoura. Ela disse que queria cortar um pedaço de seu cabelo como lembrança. Não acredito nela. Meu Deus, estou ficando louca? Esta é minha filha. S. Diz que preciso descansar. A última entrada no diário é datada de 15 de novembro, 2 dias antes do incidente. Encontrei sua coleção, em uma caixa de sapatos embaixo da cama. Nela havia pedaços de cabelo de K, sua chupeta embebida em algo vermelho, um rato seco e fios amarrados em nós como dedos. Mostrei a S. Ele finalmente entendeu. Decidimos levar Ellie a um especialista na segunda-feira. Espero que não seja tarde demais. Durante a busca no quarto de Lisa, especialistas descobriram um esconderijo no duto de ventilação. Lá estavam diários com planos detalhados e desenhos sobre a ação, datados de 3 meses antes do evento. As anotações continham esboços da casa com posições de câmeras marcadas, esquemas dos movimentos dos pais e da babá, bem como listas de ferramentas necessárias. O exame psiquiátrico realizado em fevereiro de 2024 revelou sinais de uma forma rara de psicopatia infantil em Lisa, incluindo distúrbios comportamentais, tendências sádicas e uma completa falta de empatia. A doutora Kamenskaya observou em sua conclusão. A paciente mostra um alto nível de comportamento manipulador. Ela conscientemente cria a imagem de uma criança normal, embora esteja plenamente consciente de suas ações e suas consequências. Durante as sessões de terapia, Lisa começou gradualmente a falar abertamente sobre suas ações. As gravações dessas sessões incluídas nos arquivos do caso contêm confissões chocantes. Eu gostava de ver a mamãe chorar quando algo acontecia com Kirill. Ela pensava que eu também estava preocupada, mas eu só queria ver por quanto tempo ela choraria. Quando questionada se sentia algum remorso pela morte de seus pais e irmão, Lisa respondeu: não. Eles me incomodavam, especialmente quando fingiam que tudo estava bem. Nada estava bem. Eles apenas fingiam. A atenção especial dos especialistas foi atraída pela metodologia com que Lisa planejou o ato, segundo o psiquiatra infantil Alexei Morozov, chamado para o caso. A maioria das crianças com tendências antissociais age impulsivamente. O caso de Lisa é único porque ela demonstrou capacidade de planejamento a longo prazo, sigilo e manipulação ao nível de um criminoso adulto. O parecer médico oficial afirma que Lisa Sokolova representa um alto perigo para a sociedade e necessita de tratamento a longo prazo em uma instituição fechada com observação constante. A comissão de especialistas, considerando sua idade e estado mental, reconheceu Lisa como mentalmente incapaz. Os bens da família Sokolov foram leiloados e os fundos obtidos foram depositados em uma conta especial, a qual Lisa só terá acesso ao atingir a maioridade e sob a condição de um tratamento bem-sucedido. A casa onde ocorreu a tragédia foi demolida após vários meses, desocupada por decisão das autoridades locais. O caso Lisa Sokolova causou grande repercussão na comunidade profissional. O Ministério da Saúde iniciou um programa para treinamento de pediatras na detecção precoce de sinais de psicopatia em crianças. As escolas introduziram exames psicológicos obrigatórios para alunos do ensino fundamental. O Serviço de Proteção Infantil revisou os protocolos para resposta a relatos de comportamento estranho em crianças. De acordo com os dados mais recentes, Lisa Sokolova continua em uma instituição médica especializada. Os médicos notam que sua condição não mostrou melhorias significativas no último ano. Ela permanece distante, raramente mostra emoções e continua manipulando a equipe e outros pacientes. O prognóstico para a recuperação é considerado extremamente reservado pelos especialistas. Em 15 de outubro de 2021, sexta-feira. Um dia comum de outono na cidade provincial de Tichogorsk. Na escola número 156, soou o último sinal. A Lisa Kravtsova despediu-se de suas amigas no portão da escola às 14 horas e 38 minutos.
A câmera de vigilância de uma loja próxima registrou-a caminhando em direção à sua casa usando uma jaqueta azul e uma mochila com motivo de unicórnio. Este trecho de vídeo de 40 segundos foi a última imagem conhecida de Alisa pelos próximos 783 dias. Às 17 horas e 15 minutos, Anna Kravtsova, mãe de Alisa, ligou para a polícia. Sua filha não havia retornado para casa e não respondia às ligações. O telefone da menina estava desligado. A distância da escola até a casa era de 1,2 quilômetros. Um percurso que Alisa fazia diariamente há 2 anos. Eu soube imediatamente que algo tinha acontecido. Alisa nunca se atrasava mais de 15 minutos. Ela sempre avisava quando se atrasava com amigas. Lembra Anna Kravtsova. A primeira patrulha policial chegou à casa da família Kravtsov às 18 horas e 3 minutos. O sargento Igor Petrov registrou a ocorrência de desaparecimento, mas observou que o caso seria oficialmente aberto apenas após 24 horas. Era o procedimento padrão. Contrariando as instruções, Anna imediatamente iniciou suas próprias medidas de busca. Ela ligou para todos os amigos de sua filha, professores e vizinhos. Até a meia-noite, mais de 30 voluntários vasculhavam a área entre a escola e a casa da família Kravtsov. Até amanhã, seu número aumentou para 114 pessoas. O investigador Nikolai Savin recebeu o caso do desaparecimento de Alisa Kravtsova em 16 de outubro às 9 horas e 30 minutos da manhã. Nesse momento, 28 testemunhas já haviam sido interrogadas, incluindo professores, colegas de classe e funcionários da escola. A menina participou de todas as 6 aulas. Nada incomum foi observado em seu comportamento. Notas naquele dia: matemática, 10, russo, 7, educação física, dispensada devido a um leve resfriado, do relatório da professora Irina Smirnova. Os dados das câmeras de vigilância confirmaram que Alisa deixou o território da escola às 14 horas e 38 minutos. Depois disso, seu rastro se perdeu. A câmera na esquina da rua Lesnaya, onde ela deveria aparecer após 4 a 5 minutos, não registrou sua passagem. Na primeira semana da investigação, a polícia seguiu 3 teorias principais: fuga de casa, descartada devido à falta de motivos e ao fato de que todos os pertences de Alisa permaneceram em casa; sequestro, versão mais provável; e acidente. A busca em ravinas e edifícios abandonados não teve resultados. Mikhail Kravtsov, pai de Alisa, que vivia em Novosibirsk após o divórcio, esteve sob suspeita nas 2 primeiras semanas da investigação. Uma verificação revelou que ele estava em seu local de trabalho no dia do desaparecimento de sua filha, o que foi confirmado por câmeras de vigilância e depoimentos de colegas. Em 25 de outubro, houve o primeiro avanço nas investigações. Uma testemunha relatou ter visto uma menina parecida com Alisa conversando com um homem em roupas de trabalho perto da escola. O retrato falado criado era muito impreciso. Um homem entre 45 e 55 anos, de estatura média, com jaqueta escura e boné. No final do primeiro mês de busca, a intensidade das investigações começou a diminuir. Todos os porões e sótãos num raio de 2 quilômetros do local do desaparecimento haviam sido verificados. Todas as pessoas previamente condenadas por crimes contra menores e residentes na cidade foram interrogadas. Mergulhadores examinaram o lago da cidade. Quanto mais tempo uma criança não é encontrada, menores são as chances de descobri-la com vida. A estatística é implacável. Após 72 horas, a probabilidade de um desfecho feliz cai para 30%, após 2 semanas para 10%. De uma entrevista com o criminalista Andrei Volkov, que atuou como consultor no caso. A busca por Alisa foi amplamente coberta pela mídia local e federal nas primeiras 2 semanas. Durante um mês, o rosto da menina esteve nas primeiras páginas dos jornais. Voluntários de cidades vizinhas vieram para ajudar na busca, mas gradualmente a atenção da sociedade voltou-se para outras notícias. Em janeiro de 2022, 3 meses após o desaparecimento, o caso de Alisa Kravtsova foi reclassificado para a categoria desaparecida com suspeita de desfecho criminal. Isso significava que a busca ativa foi suspensa.
e as informações foram transferidas para verificação regular em bancos de dados. Anna Kravtsova recusou-se a aceitar essa situação. Ela pediu demissão do emprego para dedicar todo o tempo à busca de sua filha. Com economias e empréstimos, imprimiu mais de 100 mil panfletos com a foto de Alisa, que regularmente atualizava por toda a cidade e localidades vizinhas. Eu colocava novos anúncios a cada 2 semanas, mesmo que os antigos não tivessem sido arrancados. As pessoas deveriam ver constantemente o rosto de Alisa para memorizá-lo. Eu sabia que ela estava viva. O coração de uma mãe não se engana, conta Ana. O investigador Nikolai Savin, contrariando as ordens de seus superiores, continuou trabalhando no caso em seu tempo livre. Ele regularmente retornava aos documentos e verificava novos relatórios que se tornavam cada vez mais raros. Algo não me deixava em paz neste caso. Era tudo muito limpo, sem rastros, sem pistas. Como se Alisa simplesmente tivesse desaparecido em uma distância de 200 metros entre 2 câmeras de vigilância. Do depoimento do investigador Savin. No aniversário do desaparecimento de Alisa, uma emissora de TV local produziu uma breve reportagem. Foram mostradas imagens da busca, entrevistas com a mãe e fotos escolares de Alisa. A reportagem terminou com a frase padrão: "Se você tiver alguma informação, pedimos que ligue para a linha direta." Nesse momento, a maioria dos habitantes de Tichogorsk já havia aceitado a ideia de que Alisa não estava mais viva. Na escola número 156, uma foto memorial foi colocada na sala de aula onde Alisa estudava. Apenas 2 pessoas não perderam a esperança: a mãe de Alisa e o investigador Savin. E como a investigação subsequente mostrou, sua persistência era justificada, porque durante todo esse tempo, Alisa Kravtsova estava a apenas alguns metros de seus antigos colegas de classe, sob o piso da escola número 156, em uma sala secreta, criada por uma pessoa que todos consideravam discreta e inofensiva, Viktor Morozov, um zelador escolar de 54 anos que havia trabalhado na instituição por 15 anos, tinha referências impecáveis e era respeitado pelos colegas. Transformou um túnel técnico sob a escola em uma prisão para Alisa. Mas até sua exposição, ainda restariam muitos meses de silêncio e desespero. O local onde Viktor Morozov mantinha Alisa Kravtsova era uma sala de 2,5 metros por 3 metros em um túnel técnico sob o ginásio da escola número 156. De acordo com os documentos da investigação, Morozov começou a preparar esta sala 6 meses antes do sequestro. Os túneis técnicos foram construídos na década de 1970 para acomodar linhas de serviços públicos. Nos planos oficiais da escola, após a renovação do edifício em 1998, eles foram marcados como inoperantes. Na verdade, apenas o zelador e alguns funcionários das empresas de manutenção sabiam sobre eles. Usávamos apenas o andar técnico principal para acessar as linhas de serviços públicos. A maioria dos funcionários nem sabia da existência de túneis adicionais, do depoimento do encanador Gennady Petrov, que atendia o prédio da escola. Morozov criou uma passagem oculta para o túnel através do depósito de equipamentos esportivos. A parede falsa em dobradiças móveis parecia uma parte comum da sala, cheia de caixas e itens domésticos. A sala em si foi cuidadosamente isolada acusticamente com colchões velhos e placas de isopor. As paredes foram revestidas com tábuas. O piso foi coberto com linóleo. A ventilação era feita através de um tubo especialmente instalado por Morozov, que levava ao pátio dos fundos da escola, atrás dos contêineres de lixo. O equipamento da sala incluía uma cama de metal com um colchão fino, uma mesa e uma cadeira de plástico, um banheiro químico, uma pia com água conectada ao sistema da escola, um aquecedor elétrico, uma lâmpada fraca conectada à rede elétrica da escola, um armário de metal para roupas e artigos de higiene. Segundo o depoimento de Alisa, a iluminação na sala era fraca. Muitas vezes a lâmpada funcionava apenas algumas horas por dia. Morozov explicava isso pela necessidade de economizar eletricidade para não levantar suspeitas devido ao aumento do consumo. Não via a luz do sol por 783 dias, apenas uma lâmpada amarela fraca e uma lanterna que às vezes ele deixava. Da primeira entrevista de Alisa com psicólogos após sua libertação.
O dia 15 de outubro de 2021, o dia do sequestro, foi reconstruído pelos investigadores com base nos depoimentos da vítima e do próprio perpetrador. Morozov atraiu a Lisa de volta à escola após as aulas, dizendo que sua mãe havia pedido para pegar algumas coisas do vestiário. Depois de levar a Lisa ao depósito do ginásio, ele a atordoou com um golpe na cabeça e então a levou para a sala preparada. Quando acordei, estava completamente escuro. Eu não entendia onde estava. Minha cabeça doía muito. No início, pensei que tinha morrido, do depoimento de Alisa. O regime de detenção estabelecido por Morozov era estritamente regulamentado. Ele vinha 2 vezes por dia, de manhã entre 6 e 7 horas, antes do início das aulas, e à noite entre 19 e 20 horas, quando apenas o pessoal de limpeza estava no prédio. Ele trazia comida, itens de higiene necessários e descartava resíduos. A dieta, reconstruída a partir de recibos de lojas encontrados no apartamento de Morozov, era escassa, mas suficiente para sustentar a vida. Pão, cereais, macarrão, alimentos enlatados, conservas de carne, conservas de peixe, vegetais frescos, em quantidade limitada, frutas, maçãs, bananas, 1 vez por semana, leite e kefir, chocolate, em feriados. Durante todo o cativeiro, a Lisa não recebeu assistência médica. Para doenças respiratórias, Morozov dava-lhe medicamentos antivirais comuns que comprava na farmácia. Tive febre alta 2 vezes. Pensei que ia morrer. Ele trouxe paracetamol e me forçou a beber muito, lembra a Lisa. Psicologicamente, o aspecto mais difícil do cativeiro era a presença constante da vida acima da cabeça. Através do teto, os sons da escola eram claramente audíveis. Sinos para as aulas, vozes de crianças, o impacto de bolas no ginásio, passos. Eu ouvia eles correndo na aula de educação física. Às vezes reconhecia as vozes dos professores. Quando as crianças riam durante o intervalo, eu tapava meus ouvidos e chorava, conta a Lisa. Segundo a Lisa, nos primeiros meses de cativeiro, ela estava em um estado de medo e desespero constantes. Morozov ameaçava matá-la e a sua mãe se ela tentasse chamar atenção ou fugir. A Lisa fez várias tentativas de chamar atenção ou gritar, mas o isolamento acústico e o barulho da escola tornaram essas tentativas infrutíferas. Eu gritava quando ouvia muitas vozes acima de mim, gritava até ficar rouca, então entendi que era inútil e parei. Com o tempo, a Lisa desenvolveu um sistema para se orientar no tempo. Ela criou um calendário com arranhões na parede e marcava os dias. Determinava a hora do dia pelo sino e pelos sons na escola. Aprendeu o horário das aulas pelos sons e atividades acima dela. Morozov confessou durante o interrogatório ter desenvolvido um estranho vínculo com sua vítima. Ele trazia livros da biblioteca da escola, cadernos e lápis para ela. No 3º mês de cativeiro, deu-lhe um rádio que funcionava apenas em uma frequência com a estação de rádio estatal. Nos cadernos encontrados após a libertação, a Lisa mantinha um diário. Desenhava e resolvia problemas matemáticos de livros didáticos. Os psicólogos observam que essa atividade intelectual provavelmente ajudou a Lisa a manter sua sanidade mental em condições de privação sensorial. Eu sabia que precisava continuar estudando. Imaginava que estava sentada na aula junto com todos os outros. Resolvia os problemas que ouvia quando a aula de matemática estava acontecendo, conta a Lisa. Nas paredes da sala foram descobertos centenas de desenhos feitos com lápis e canetas. Eles refletem o estado psicológico de Alisa em diferentes fases do cativeiro. Nos primeiros meses, predominavam imagens sombrias, principalmente de casa e família. No período intermediário, surgiram padrões abstratos, labirintos e fórmulas matemáticas. No último período, ela criou composições complexas com muitos detalhes e tentou replicar paisagens naturais. É notável que em nenhum dos desenhos aparece o próprio Morozov, ou o espaço do cativeiro. A interação com o sequestrador, segundo o depoimento de Alisa, era mínima. Morozov raramente falava com ela e principalmente dava instruções breves. No primeiro ano, ele reagia agressivamente a todas as tentativas de fazer perguntas. No segundo ano,
tornou-se mais comunicativo e às vezes contava sobre eventos na escola ou na cidade. Ele dizia que cuidava melhor de mim do que meus pais, que eu deveria ser grata. Eu balançava a cabeça e concordava porque estava com medo, lembra a Lisa. De acordo com exames médicos e entrevistas psicológicas, não houve violência física de natureza sexual. No entanto, houve casos de punição física por tentativas de comportamento inadequado. Golpes com uma régua nas mãos, privação de comida por um dia. Durante o segundo ano de cativeiro, a Lisa desenvolveu sinais de depressão severa e adaptação psicológica à situação. Ela oferecia menos resistência, cumpria todas as exigências de Morozov e mostrava sinais da chamada Síndrome de Estocolmo, um vínculo psicológico com o agressor. Esta é uma reação normal da psique a uma situação traumática prolongada. A Lisa está se adaptando às condições que não pode mudar, explica a psicóloga Irina Kovaleva, que trabalhou com a Lisa após sua libertação. Um fator significativo no estado psicológico de Alisa foi a esperança constante de resgate. Em seu diário, ela mencionava frequentemente sua mãe e expressava a convicção de que ela não desistiria da busca. Mamãe vai me encontrar. Eu sei disso. Só preciso esperar. Anotação de 12 de junho de 2022, escrita na margem de um livro de russo. No final do segundo ano de cativeiro, Morozov começou a mostrar sinais de nervosismo. Segundo a Lisa, ele frequentemente falava sobre a necessidade de mudar e mencionava que a escola não era mais segura. Como a investigação posteriormente revelou, isso coincidiu com a chegada de uma nova faxineira, Svetlana Orlova, à escola, que começou a notar peculiaridades no comportamento do zelador. A Lisa passou 783 dias na sala subterrânea. Durante esse tempo, ela cresceu 7 centímetros, perdeu 5 quilos, preencheu 18 cadernos com textos e desenhos, leu 43 livros trazidos por Morozov e sobreviveu a 2 doenças graves sem assistência médica. Quando foi descoberta em 5 de dezembro de 2023, os médicos identificaram em Alisa anemia de gravidade moderada, avitaminose, atrofia muscular parcial, distúrbio do ciclo de sono, sinais de depressão e TEPT. Considerando as condições de detenção, o estado físico da vítima pode ser considerado satisfatório. Isso atesta um alto nível de resiliência e a capacidade do organismo de se adaptar a condições extremas, do parecer da comissão médica. Os especialistas acreditam que o retorno de Alisa a uma vida normal será um processo longo. A reabilitação física pode levar de 6 meses a 1 ano, a psicológica, vários anos. O mais importante é que a Lisa não perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Ela interage ativamente, expressa emoções e faz planos para o futuro. Este é um bom sinal prognóstico, observa a psicóloga Kovaleva. A investigação estabeleceu que Morozov não escolheu a Lisa como vítima aleatoriamente. Ele a observou por vários meses. Em seu apartamento, foram encontradas fotos de Alisa tiradas com uma câmera escondida no território da escola e um caderno separado com anotações sobre seu cronograma e rotas de movimento. Eu queria que alguém dependesse completamente de mim. A única explicação de seus motivos que Morozov deu durante o interrogatório, recusando-se a responder outras perguntas sem um advogado. A investigação do caso de Alisa Kravtsova recebeu um impulso inesperado em 15 de setembro de 2023, quase 2 anos após seu desaparecimento. Nesse dia, Svetlana Orlova, uma faxineira de 25 anos que começou a trabalhar na escola número 156, notou o comportamento estranho do zelador Viktor Morozov. Ele sempre chegava à escola antes de todos e saía por último. Em determinados horários, por volta das 6 da manhã e depois das 7 da noite, ele proibia qualquer pessoa de ficar no corredor perto do ginásio explicando que estava verificando os sistemas de comunicação, do depoimento de Orlova. Inicialmente, a faxineira não deu atenção a isso. A situação mudou em 28 de setembro, quando ela acidentalmente descobriu embalagens de alimentos com recibos de caixa na lixeira. A quantidade de compras pareceu excessiva para um homem solteiro. Em 10 de outubro, Orlova notou Morozov carregando um saco com algo que parecia roupa suja do depósito do ginásio. Quando questionado sobre o que estava fazendo,
O zelador reagiu agressivamente e a proibiu de se aproximar daquele local. Comecei a chegar propositalmente mais cedo e observar. 3 vezes vi ele carregando alimentos para o depósito do ginásio, embora não houvesse geladeira lá. Uma vez notei que ele carregava absorventes higiênicos femininos. Isso me convenceu definitivamente de que algo estava errado, conta Orlova. Em 20 de outubro, ocorreu um incidente que se tornou o ponto de virada na investigação. Um aluno da 7ª série, Dmitry Volkov, cumpria uma punição, limpando o chão do ginásio após as aulas. Na sala vazia, ele ouviu uma batida estranha vindo de baixo. Pensei que fossem os canos, mas então as batidas se tornaram rítmicas, como se alguém estivesse batendo deliberadamente. Contei ao professor de educação física, mas ele disse que era o sistema de aquecimento da entrevista com Dmitry. O menino compartilhou sua observação com sua mãe, que conhecia a história do desaparecimento de Alisa. Ela ligou para a linha direta e relatou o som estranho. O relatório foi registrado, mas não processado imediatamente. Paralelamente, o investigador Nikolai Savin, que ainda lidava extraoficialmente com o caso, notou uma regularidade estranha nas contas de serviços públicos da escola número 156. A análise mostrou que o consumo de água no edifício durante as férias e nos fins de semana era incomumente alto para um prédio vazio. Solicitei dados de 2 anos. Em certos momentos, início da manhã e final da noite, foi registrado um consumo estável de água, mesmo quando a escola estava fechada. Isso contradizia a lógica do relatório do investigador. Em 1º de novembro, Svetlana Orlova descobriu na bolsa da jaqueta de trabalho de Morozov, deixada no depósito, um recibo de uma loja infantil pela compra de uma camiseta em tamanho juvenil. Preocupada com a descoberta, ela fotografou o recibo e o enviou anonimamente por e-mail para a polícia, indicando o nome do zelador. Esta informação chegou ao investigador Savin, que imediatamente a relacionou com os dados de consumo de água. Em 3 de novembro, ele obteve um mandado para a vigilância secreta de Morozov. Instalamos câmeras ocultas nas entradas para as áreas do porão da escola e no pátio dos fundos. Começamos a rastrear os movimentos do suspeito, relata Savin. Em 15 de novembro, a vigilância registrou Morozov entrando no depósito do ginásio às 6h12 da manhã com uma sacola de alimentos e saindo sem a sacola 18 minutos depois. À noite do mesmo dia, o cenário se repetiu. Em 25 de novembro, foi realizada uma inspeção secreta dos planos técnicos da escola. Descobriu-se que faltavam planos detalhados das conexões do porão na documentação, provavelmente devido a uma perda durante a reconstrução do edifício. Trouxemos um especialista com uma câmera térmica para escanear o piso do ginásio. Os resultados mostraram atividade térmica anormal no canto nordeste da sala, indicando a presença de um espaço aquecido sob o piso, do relatório técnico. Em 1º de dezembro, o investigador Savin obteve um mandado de busca para as instalações da escola, especialmente para o depósito do ginásio e as salas técnicas abaixo dele. A operação foi planejada para 5 de dezembro, para minimizar a presença de crianças no edifício. 24 horas antes da busca planejada, a polícia estabeleceu vigilância 24 horas por dia de Morozov. O investigador Savin decidiu prender o suspeito em sua próxima tentativa de acessar a sala secreta. Em 5 de dezembro de 2023, às 6h04 da manhã, Viktor Morozov chegou à escola número 156. Câmeras de vigilância registraram-no entrando no edifício pelo lado do pátio de serviços, carregando 2 sacolas com alimentos. Às 6h07, ele foi para o ginásio, onde foi imediatamente detido pela equipe operacional liderada pelo investigador Savin. Durante a prisão, Morozov resistiu, tentou fugir, gritou que a polícia não tinha direito de estar na escola. Em suas sacolas encontraram pão, leite, maçãs, chocolate e um conjunto de roupa íntima feminina em tamanho juvenil. Quando perguntamos para quem eram essas coisas, ele ficou em silêncio e exigiu um advogado, lembra um dos membros da equipe operacional. Após a prisão de Morozov, o grupo de técnicos criminais começou a examinar o depósito do ginásio. A área total da sala era de 18 metros quadrados. À primeira vista, era um depósito comum, cheio de caixas,
equipamentos esportivos e ferramentas. Às 6 horas e 42 minutos, o técnico criminal Oleg Vasiliev descobriu uma anomalia na construção da parede dos fundos. Após um exame mais detalhado, descobriu-se que parte da parede podia ser movida em dobradiças metálicas, formando uma passagem de 70% e 20 centímetros. O mecanismo foi pensado até o último detalhe. A parede falsa era sustentada por contrapesos e se abria quase sem ruído. Por fora, a estrutura parecia uma parede comum. Por dentro era reforçada com placas metálicas, do relatório dos técnicos criminais. Atrás da passagem havia um corredor estreito com cerca de 5 metros de comprimento, levando a uma porta metálica trancada. A porta estava equipada com 3 fechaduras e uma tranca. Às 7 horas e 15 minutos, após a intervenção de um especialista para abrir as fechaduras, um grupo de resgatistas e médicos entrou na sala. Na cama estava a Lisa Kravtsova, emaciada, com cabelos longos e despenteados, vestindo uma camiseta e calças esportivas. A Lisa não estava dormindo e encolheu-se no canto da cama ao ver pessoas estranhas. A primeira coisa que ela perguntou foi: "Vocês são reais?" Confirmamos que éramos policiais de verdade e que viemos para resgatá-la. Ela caiu em prantos, conta a sargento Olga Smirnova, a primeira a entrar na sala. O exame médico no local mostrou que a condição de Alisa era estável. Temperatura corporal 36,6 graus Celsius, pulso acelerado, 110 batimentos por minuto, pressão arterial baixa, 90/60, Wilhelmai Gagaijo. Ferimentos visíveis não foram encontrados. Às 7 horas e 35 minutos, Alisa foi carregada do porão em uma maca e levada para uma ambulância. O território da escola estava isolado neste momento. A diretora da escola, Helena Sokolova, que chegou ao local, estava em estado de choque. "Não posso acreditar que isso aconteceu em nossa escola, debaixo dos nossos pés. Como pudemos não saber?" Do primeiro comentário da diretora à imprensa. Às 7 horas e 47 minutos, Anna Kravtsova, mãe de Alisa, chegou ao hospital. Os médicos permitiram um breve encontro sob a supervisão de um psicólogo. Foi uma das cenas emocionais mais fortes que vi em 15 anos de trabalho. Mãe e filha, primeiro apenas se olharam, não acreditando na realidade do que estava acontecendo. Então Alisa sussurrou: "Mamãe", e elas se abraçaram chorando. Lembra a psicóloga Irina Kovaleva. O exame detalhado de Alisa no hospital revelou vários problemas de saúde. Mas, para a surpresa dos médicos, a condição de Alisa era melhor do que o esperado para uma pessoa que passou mais de 2 anos em cativeiro subterrâneo. Na paciente foram diagnosticados anemia, deficiência de vitamina D, tônus muscular reduzido e problemas de visão. No entanto, não há sinais de infecções graves, fraturas ósseas ou doenças sistêmicas, do parecer médico. A sala onde Alisa foi mantida foi cuidadosamente examinada por técnicos criminais. Na sala foram encontrados 18 cadernos com notas e desenhos. Além disso, os investigadores descobriram 43 livros do programa escolar e literatura, um calendário artesanal de entalhes na parede, um rádio a pilha, um estoque de alimentos para 3 a 4 dias, bem como objetos pessoais e artigos de higiene. A atenção especial dos investigadores foi atraída pelo sistema de videovigilância. Na sala havia uma câmera oculta conectada a um monitor no apartamento de Morozov. De acordo com sua própria confissão, ele observava a Lisa quando não estava com ela. No mesmo dia, a polícia revistou o apartamento de Morozov. Foram encontradas anotações sobre a rotina diária de Alisa. Os oficiais descobriram planos detalhados da escola com marcações sobre os movimentos do pessoal e mais de 200 fotos de Alisa tiradas antes do sequestro. Além disso, encontraram um diário registrando alimentos e medicamentos que ele dava a ela, bem como pendrives com gravações da câmera no quarto. Viktor Morozov, levado ao centro de detenção provisória, recusou-se a testemunhar sem um advogado. Durante o exame psiquiátrico, foi diagnosticado com um transtorno de personalidade, mas foi considerado são e capaz de responder por suas ações. Ele estava plenamente consciente do caráter criminoso de suas ações. O planejamento foi metódico.
com precauções bem pensadas, do parecer do exame psiquiátrico. A notícia da descoberta de Alisa Kravtsova, que era considerada morta, tornou-se uma sensação de escala federal. A área ao redor da escola número 156 transformou-se em local de peregrinação para jornalistas de todo o país. É ao mesmo tempo um milagre e um pesadelo. Um milagre que a Lisa tenha sobrevivido e sido encontrada. Um pesadelo que isso tenha acontecido diante dos olhos de todos. Comentário de um especialista em criminalística no noticiário da noite. O julgamento de Viktor Morozov começou em 15 de março de 2024. Ele foi acusado de sequestro de menor de idade, privação ilegal de liberdade, lesão corporal grave e violência psicológica. O processo ocorreu a portas fechadas, pois envolvia uma vítima menor de idade. Alisa Kravtsova prestou depoimento por videoconferência na presença de um psicólogo. Segundo a opinião dos especialistas, um encontro direto com Morozov poderia causar-lhe traumas psicológicos adicionais. Em 21 de abril de 2024, o tribunal anunciou a sentença. 19 anos de privação de liberdade em uma colônia de regime severo e posterior observação psiquiátrica compulsória por 5 anos. Morozov admitiu parcialmente a culpa e alegou que cuidava de Alisa e não queria prejudicá-la. Por decisão judicial, o ex-zelador também foi condenado a pagar uma indenização de 5 milhões de rublos por danos morais em favor da vítima. Considerando a ausência de bens significativos do condenado, o pagamento efetivo dessa quantia permanece questionável. A reabilitação física de Alisa Kravtsova durou aproximadamente 4 meses. De acordo com a médica responsável, Natalia Ivanova, os principais problemas foram restauração do tônus muscular, adaptação à luz natural do dia e normalização do ritmo de sono. Até maio de 2024, a maioria dos indicadores fisiológicos retornou a valores normais para a sua idade. O mais difícil foi reaprender a andar distâncias mais longas. Nas primeiras 2 semanas, ela mal conseguia percorrer 100 metros. De uma entrevista com o especialista em reabilitação Sergei Petrov, a reabilitação psicológica revelou-se um processo mais longo. Em Alisa foi diagnosticado transtorno de estresse pós-traumático, sintomas de ansiedade e ocasionais ataques de pânico. Particularmente difícil para ela foi a adaptação a espaços abertos e a interação com pessoas desconhecidas. O longo isolamento durante a idade da puberdade perturbou o processo normal de socialização. Estamos trabalhando para restaurar a confiança básica no mundo e construir vínculos sociais saudáveis, comenta a psicóloga Irina Kovaleva. Até setembro de 2024, Alisa pôde retornar aos estudos, porém não em uma escola normal, mas em ensino domiciliar com inclusão gradual de atividades em grupo. Apesar de uma pausa de 2 anos, Alisa mostrou bom conhecimento nas disciplinas principais, especialmente em matemática e russo, que ela havia continuado a estudar independentemente durante seu cativeiro. A história de Alisa provocou ampla repercussão pública e levou a mudanças sistemáticas na área de segurança de instituições educacionais. O Ministério da Educação iniciou um programa nacional para verificar todos os espaços técnicos nas escolas do país, através do qual mais de 3.000 violações de segurança e desvios dos planos de construção foram descobertos. Um sistema de alarme obrigatório foi implementado em todas as entradas técnicas para porões e sótãos das escolas. Novos protocolos para a contratação de pessoal técnico em instituições educacionais foram desenvolvidos, incluindo verificação obrigatória de distúrbios mentais. O controle sobre a distribuição de chaves para salas técnicas foi reforçado e registros eletrônicos de visitas foram introduzidos. A diretora da escola número 156, Helena Sokolova, foi demitida com a justificativa de perda de confiança. Durante a investigação interna, descobriu-se que ela havia ignorado reclamações da equipe sobre o comportamento estranho de Morozov e não havia garantido controle adequado sobre os espaços técnicos. Svetlana Orlova, a faxineira cuja vigilância desempenhou um papel fundamental no resgate de Alisa, recebeu a condecoração estatal pelo salvamento de vidas e um prêmio em dinheiro do governo regional. Ela continua trabalhando na escola número 156,
que agora é dirigida por um novo diretor. O investigador Nikolai Savin foi promovido a major e nomeado chefe do Departamento para Investigação de Crimes contra Menores. Sob sua liderança, foi criado um protocolo especial para a busca de crianças desaparecidas, que recebeu o nome de Protocolo Alisa. Anna Kravtsova, mãe de Alisa, após a reunião com sua filha, fundou a organização de caridade Acredito e Busco para apoiar crianças desaparecidas. A fundação oferece apoio psicológico e jurídico para famílias cujos filhos estão desaparecidos e também financia operações de busca. O mais importante é nunca desistir. Mesmo quando todos dizem que não há esperança, é preciso continuar procurando. Meu caso mostra que milagres acontecem, diz Ana em seus discursos para pais de crianças desaparecidas. Em setembro de 2024, Alisa Kravtsova continua seu curso de reabilitação. Em uma rara entrevista que ela deu a uma revista infantil com permissão de psicólogos, Alisa falou sobre seu desejo de se tornar arquiteta no futuro. Passei muito tempo desenhando casas e espaços no meu caderno. Agora quero projetar casas reais, espaçosas, brilhantes, com grandes janelas e muitas saídas. Jornalistas que acompanham a história observam a incrível resiliência de Alisa, que suportou um teste que teria quebrado a maioria dos adultos. Psicólogos descrevem o caso de Alisa Kravtsova como um exemplo extraordinário de resistência humana e capacidade de adaptação. A sala secreta sob o ginásio da escola número 156 foi lacrada por decisão das autoridades municipais. Em seu lugar foi colocada uma placa comemorativa com a inscrição em memória dos 783 dias de coragem de Alisa Kravtsova, 2021-2023. A história de Alisa, que sobreviveu em cativeiro subterrâneo, tornou-se uma lembrança de que, às vezes, os crimes mais horríveis ocorrem bem debaixo dos nossos pés, ocultos dos olhos apenas por uma fina camada de concreto e indiferença humana. Vou traduzir sua história fictícia para o português, mantendo as marcações. Exatamente como estão no texto original. Aqui está a tradução, sem os números das partes. Em 3 de março de 1987, região de Leningrado, Rússia. Neste dia sombrio, um motorista idoso retornava à cidade após visitar parentes. De repente, uma mulher assustada pulou na estrada e quase se jogou na frente do carro. Com mãos trêmulas, ela apontou na direção de um pequeno bosque próximo. Após parar, o homem decidiu descobrir a razão de seu pânico. Entre as árvores, ele descobriu uma pessoa em condição terrível. Naquela mesma noite, Anatoly Kostin, chefe do Departamento de Investigação de Crimes Especialmente Graves, queria terminar seu dia de trabalho. Inesperadamente, o telefone tocou. O despachante informou que perto de Krasnoye Selo, não longe de Leningrado, um homem ferido havia sido encontrado. Kostin dirigiu-se imediatamente ao local indicado, levando seu vice, Alexander Malishev. O que os investigadores viram surpreendeu até mesmo eles, que já haviam visto muito em serviço. Ao examinar o local, notaram a estranha posição do ferido. As pernas estavam puxadas contra o peito, as mãos fixadas nas costas. Isso indicava claramente que o incidente aconteceu em outro lugar e a pessoa foi trazida para cá posteriormente. Até o final dos anos 80, tais incidentes eram exceção, embora o período não pudesse ser considerado tranquilo. A sociedade já sentia as mudanças iminentes. Não foram encontrados documentos nem objetos de valor com ele. Foi um simples roubo. Mas por que tantas complicações? Os especialistas também determinaram que o homem foi primeiro exposto a golpes e depois teve o acesso ao oxigênio bloqueado. Lesão no órgão da fala, asfixia. Obviamente não era um roubo comum. O que então? Vingança? Ou pior ainda, um ritual de alguma seita desconhecida? Possivelmente este é apenas o início de uma série de incidentes semelhantes.
Kostin e Malishev, especialistas experientes com dezenas de casos resolvidos, estavam perplexos. Por que era necessário tirar da pessoa a capacidade de falar? Que mensagem secreta carregava essa crueldade? Isso não significava que queriam silenciá-lo para sempre? E quem era esse desconhecido? Que informação ele não pode mais comunicar a ninguém? Anatoly Kostin solicitou informações sobre pessoas recentemente desaparecidas. Durante a investigação, um fato interessante veio à luz. Alguns meses antes, um certo Alexander Solovyov desapareceu sem deixar rastro, um especialista de uma das empresas de defesa. O caso possivelmente tinha uma pista estrangeira. O homem vivia com os pais de sua esposa e 2 filhos em um apartamento apertado de 2 quartos na área de Krasnoye Selo. Ao comparar as fotos de Solovyov com a imagem do homem encontrado, tornou-se óbvio. Era a mesma pessoa. E aqui foi descoberto o primeiro detalhe enigmático da história. Como se descobriu, não foram os familiares, mas colegas de trabalho que apresentaram o pedido de busca. O funcionário não apareceu no trabalho por um longo período, o que causou a preocupação da administração. Quando os superiores ligaram para a casa do desaparecido, ouviram uma resposta surpreendente. Na verdade, nós mesmos não sabemos onde ele está. A situação parecia extremamente suspeita. Uma pessoa está ausente de casa por muitos meses, e os parentes parecem não estar preocupados. Esse ponto interessou particularmente os investigadores. Por que os familiares do desaparecido não procuraram as autoridades por conta própria? Uma suposição se impôs. Os parentes de Solovyov poderiam estar envolvidos em seu desaparecimento. Mas quem exatamente? Descobriu-se que Solovyov havia se separado oficialmente de sua esposa há meio ano. A razão eram supostamente seus casos constantes. Pelo menos foi isso que afirmou a mãe de sua esposa, Lyudmila Fyodorovna. Segundo ela, o genro encontrava-se com mulheres de comportamento duvidoso, era dependente de hábitos prejudiciais e causava escândalos. A sogra Lyudmila Vilchina contou que após o divórcio, Solovyov alugou um apartamento e foi embora. Desde então, segundo suas palavras, ele não entrou em contato com a família nem uma única vez. Até mesmo pelos filhos que antes adorava, ele deixou de se interessar. E novamente surgiu uma estranheza no caso. Ninguém, exceto a sogra, falou negativamente sobre Solovyov. No trabalho, só falavam bem dele. Ele levava um estilo de vida saudável e repetia constantemente o quanto amava sua Sveta e adorava as crianças, segundo os colegas. Surgiu a questão: será que a sogra está difamando o ex-genro intencionalmente? Com que objetivo? Ela simplesmente tem um rancor? Ou sabe algo importante? Os investigadores decidiram por um passo não convencional. No dia da despedida de Solovyov, investigadores em trajes civis foram ao cemitério. Eles observavam atentamente o que acontecia. E isso não era de forma alguma um interesse ocioso. Na prática investigativa, há casos em que as pessoas culpadas comparecem às cerimônias de despedida daqueles cujo desaparecimento elas mesmas organizaram. Disse que são atraídas por uma força inexplicável. Um dia depois, Kostin e Malishev examinaram atentamente as fotos tiradas no cemitério. Em uma das fotos podia-se ver uma silhueta borrada ao fundo. Era difícil determinar se era uma mulher ou um homem, mas dava para perceber que essa pessoa observava atentamente a procissão. A figura apareceu apenas brevemente na lente. Quem poderia ser? Seria possível que fosse alguém envolvido no incidente? No dia seguinte, apareceu sobre a colina fresca um arranjo de flores com um bilhete. Perdoe-me por tudo. Sem você, a existência perde seu sentido. Mas antes de partir, exercerei vingança em nome de nosso amor. Decidiu-se colocar o túmulo de Solovyov sob observação constante.
Havia a probabilidade de que a pessoa que deixou a mensagem reaparecesse. De fato, após alguns dias veio uma certa mulher. Ela colocou flores, saiu para o caminho, olhou ao redor e só então notou o funcionário em trajes civis, momento em que fugiu. Ela conseguiu se livrar da perseguição. Quando correu para a rua, tentou parar um carro. A desconhecida teve sorte. Um motorista particular parou por perto. A mulher saltou agilmente para o banco de trás e ordenou: "Dirija mais rápido." Nesse momento, os investigadores apareceram. O motorista imediatamente entendeu: algo está errado. E ele se recusou a transportar a passageira suspeita. A confusão momentânea decidiu o resultado da situação. A detida revelou-se ser Natalia Korotkova. Durante o interrogatório, descobriu-se que ela era uma ex-colega de turma de Alexander Solovyov. Eles eram amigos desde a infância e planejavam formar uma família no futuro. Mas inesperadamente apareceu Sveta. Essa jovem capturou completamente a atenção de Alexander. Parecia uma espécie de confusão mental. Além disso, a mãe de Sveta se envolveu ativamente no relacionamento. Ela insinuou transparentemente: se Alexander se casasse com sua filha, um futuro excelente o aguardaria, incluindo perspectivas de carreira. Para muitos no grupo de investigação, a situação parecia óbvia. Ciúme clássico. Natalia Korotkova eliminou Solovyov devido a um sentimento de humilhação. E a mensagem no túmulo era apenas uma tentativa de desviar suspeitas de si mesma. No entanto, permaneceu obscura uma nuance estranha deste caso. Por que Korotkova teve que tirar de Solovyov a capacidade de falar? Na investigação, acumularam-se muitas incertezas. Em uma das entrevistas, Korotkova compartilhou inesperadamente informações. Ela afirmou conhecer o verdadeiro motivo do divórcio de Solovyov de sua esposa. Segundo ela, ele não era de forma alguma o mulherengo que a mãe de sua ex-esposa tentava retratar. Por trás da fachada familiar se escondia uma história complicada. Ambos os meninos que Alexander criava como seus próprios filhos eram de outro homem. Este fato doloroso tornou-se conhecido para um marido enganado apenas após 9 anos, pouco antes de ele desaparecer sem deixar rastro. O caso foi ampliado com novos detalhes. Presumivelmente, a razão para o súbito desaparecimento de Solovyov foi a amarga verdade por ele descoberta. No entanto, tanto a sogra quanto sua filha negaram categoricamente essas acusações e as chamaram de calúnia. Em quem vocês estão acreditando? Nessa fracassada, que está pronta para qualquer coisa para se vingar de uma rival. Indignaram-se. No entanto, os investigadores Kostin e Malichev mal duvidavam. A solução do misterioso desaparecimento deveria ser procurada exatamente nessa família. Para avançar na investigação, eles decidiram dar um passo em comum. Disfarçado de encanador, um oficial da aplicação da lei foi enviado ao apartamento da ex-esposa de Solovyov e de sua mãe. Enquanto fingia verificar os canos, ele estudava atentamente o ambiente. À primeira vista, tornou-se óbvio. Os ex-parentes de Solovyov viviam em prosperidade, embora oficialmente apenas a sogra, Lyudmila Fyodorovna, trabalhasse. Ela ocupava o cargo de diretora adjunta de Administração e Economia na escola profissional da cidade de Krasnoye Selo. Mas o mais interessante veio à luz posteriormente. Quando o suposto encanador estava prestes a sair, um homem em roupas de casa saiu do quarto. Era um certo Igor Kosik, o pai biológico das crianças que Solovyov havia criado. A história do conhecimento de Kosik com Svetlana provou ser incomum. Eles foram apresentados pela própria mãe dela. Lyudmila falava há muito tempo ao jovem sobre sua filha, supostamente uma beleza e inteligente. Só era pena que seu marido tivesse problemas de saúde e não pudesse se tornar pai.
Um dia, Lyudmila Vilchina convidou Kosik para sua casa. O jovem não suspeitava quais consequências essa visita teria. À mesa, a anfitriã serviu diligentemente bebida ao convidado e depois o colocou para dormir em um dos quartos. Na manhã seguinte, Kosik acordou ao lado da filha dela, Svetlana. Lyudmila Fyodorovna acalmou o constrangido convidado. Isso pode acontecer com qualquer um. Além disso, você é um rapaz bonito. Conversem primeiro, e depois a vida mostrará o que virá. Quando Svetlana ficou grávida, Kosik propôs casamento a ela. Afinal, ela carregava seu filho. Mas estranhamente, Lyudmila Fyodorovna de repente se opôs. No entanto, tudo isso só veio à luz muito mais tarde. A mulher astuta constantemente enganava a todos. Sua filha Sveta não planejava de maneira alguma se separar de seu marido. Para ela, Kosik era apenas uma fonte da descendência desejada. Ela só precisava de uma coisa, que ele a ajudasse a conceber filhos. Quando a verdade veio à tona, surgiu uma séria discussão. Igor Kosik estava confuso sobre por que brincaram com seus sentimentos, ao que Lyudmila Fyodorovna respondeu sinceramente. Sempre sonhei com netos. Sveta Vilchina logo deu à luz gêmeos. Segredos familiares chocantes vieram à superfície. Surgiu a suspeita de que justamente Igor Kosik poderia estar envolvido no desaparecimento do marido enganado, para depois se casar com Sveta. Mas permaneceu uma pergunta estranha. Por que cortar a língua de Solovyov? Nesse momento, chegaram novas informações. Um caso semelhante já havia ocorrido. Um mês antes, não longe de Leningrado, encontraram o desaparecido Malakov. Ele sofreu uma lesão na região da cabeça. Foi amarrado e deixado no meio da floresta. O suspeito foi detido quase imediatamente. Revelou-se ser Ivan Gomozov. Um solteiro de 32 anos que trabalha como serralheiro na fábrica Kirov. Anteriormente, ele teve problemas com a lei devido a comportamento inadequado e pequenos delitos. Ele se caracteriza por um temperamento explosivo e frequentemente mostra raiva injustificada. Esses casos poderiam estar ligados? Possivelmente, a investigação seguiu a direção errada o tempo todo e vasculhou os segredos pessoais da família Solovyov. No primeiro interrogatório, Gomosov confessa inesperadamente. Sim, eu fiz isso. Quer que eu mostre como tudo aconteceu? Eles o levam para o local do crime. Ninguém nem suspeita que o experiente infrator já pensou em tudo. Gomosov descreve os eventos em detalhes. Enquanto isso, surgem suspeitas no investigador Anatoly Kostin, muitas imprecisões na história. De repente, um dos investigadores pergunta: e com o que você transportou Solovyov? A pergunta pega Gomosov de surpresa. Não me lembro. Todos imediatamente percebem. O homem está obviamente mentindo. Inesperadamente, o suspeito empurra o guarda e corre para o espesso da floresta. Gomosov corre o mais rápido que pode. De repente aparece um obstáculo aquático à sua frente. É março. O gelo não é confiável. Resta apenas uma saída, tentar atravessar o rio a nado. Neste momento vem de trás a ordem. Pare. Nem mais um passo. Mais tarde, descobriu-se que Gomosov havia feito sua confissão com um único objetivo: tentar escapar durante o experimento de investigação. A investigação parecia estar estagnada. Era necessário voltar ao ponto de partida. Kostin e Malichev revisavam os arquivos do caso repetidamente. Os investigadores começaram a falar com os vizinhos do desaparecido Solovyov. Logo surgiu um fato interessante. Na véspera dos feriados de Ano Novo, testemunhas notaram Solovyov entrando em um Ziguli. O notável era que ele não entrou sozinho no carro. Com ele estava Lyudmila Fyodorovna, sua sogra. Isso significa que Vilchina escondia a verdade o tempo todo? Para quê? Que outros segredos esta família incomum ainda guarda? Será que lá realmente está a chave para resolver o desaparecimento? Enquanto isso,
Alexander Malishev descobriu uma nova pista. Descobriu-se que Solovyov teve uma forte discussão com sua sogra antes de seu desaparecimento. Solovyov repetia constantemente: "Não a suporto. Ela destruiu minha vida." Torna-se óbvio. O homem havia descoberto um segredo sombrio. Provavelmente, foi exatamente isso que levou ao triste fim. Uma confirmação indireta desta teoria foram as estranhas circunstâncias do incidente, pois o desaparecido teve sua língua cortada por algum motivo, como se quisessem que ele se calasse. Uma vigilância encoberta foi organizada para a ex-esposa e a sogra. Um interrogatório direto e uma busca poderiam ser infrutíferos. Kostin e Malishev já haviam entendido. Lyudmila Fyodorovna é uma pessoa dominadora, inflexível e astuta. Certamente ela havia considerado todas as nuances. Após uma semana, detalhes inesperados surgiram. Vários homens vêm regularmente ao apartamento dos Vilchins. Kostin e Malishev perderam-se em suposições. Aparentemente, os homens vinham com a aprovação de Lyudmila Fyodorovna. Quem são esses desconhecidos? Será que Lyudmila Fyodorovna montou um local para diversões duvidosas em casa? Ou ela mesma não se importa de se divertir? A cada dia, o comportamento de mãe e filha ficava mais suspeito. A ação não podia ser adiada. Anatoly Kostin decidiu solicitar autorização para inspecionar o apartamento duvidoso. Nesse momento, Sveta Vilchina veio à delegacia. A jovem contou aos investigadores detalhes surpreendentes de sua vida privada. Lyudmila Fyodorovna sempre sonhou com um casamento promissor para sua única filha. Quando Alexander Solovyov apareceu, a mulher pragmática imediatamente entendeu a variante ideal. O jovem havia concluído a sua escola com medalha de ouro. Todos falavam de seu futuro promissor. Lyudmila Fyodorovna decidiu casar Sveta com Solovyov e impulsionar Alexander na carreira. A Vilchina mais velha acreditava: um cargo elevado significa não apenas um salário sólido, mas também acesso a vários valores materiais que podem ser apropriados. Foi exatamente assim que ela mesma fez. Ela só havia trabalhado toda a sua vida no sistema educacional e constantemente se envolvera na apropriação de recursos. Ela até se gabava para seu genro: "Veja como você deve se conduzir na vida." Mas o tempo passou e surgiu uma dificuldade. Uma muito séria. A vida conjugal de Svetlana e Alexander não estava correndo tão suavemente quanto se desejaria. O casal não tinha filhos. Lyudmila Fyodorovna, mãe de Svetlana, estava seriamente preocupada que a ausência de descendentes pudesse levar à dissolução do casamento. A sogra culpava exclusivamente o genro pela infertilidade. Após muito pensar, Lyudmila Fyodorovna encontrou uma solução que, em sua opinião, era ideal para o problema. Vilchina desenvolveu seu próprio plano de ação. Se Svetlana não podia ter filhos com seu marido, então era necessário encontrar outro candidato. Quantas vezes exatamente Svetlana teve que se encontrar com homens estranhos? É desconhecido. Segundo rumores, sua casa, enquanto Solovyov estava ausente em viagens de negócios, transformou-se em um verdadeiro ponto de passagem para representantes do sexo forte. Mãe e filha decidiram manter em segredo a origem das crianças. Por um tempo, conseguiram esconder a verdade. Alexander, não suspeitando de traição, amava os pequenos e mostrou-se um pai exemplar. Lyudmila Fyodorovna não conseguia elogiar o suficiente seu plano. Enquanto isso, as crianças cresciam. Um dia, Solovyov começou a notar que os descendentes se pareciam pouco com ele fisicamente. Secretamente, Alexander consultou um especialista. Lá, o aguardava uma descoberta chocante. Ele fisicamente não podia ter filhos. Ao retornar para casa, Solovyov fez um enorme escândalo e acusou sua esposa de infidelidade. Mas Lyudmila Fyodorovna defendeu sua filha e revelou todo o esquema.
Soloviov não esperava de forma alguma tal reviravolta. Ele saiu de casa e, para finalizar, bateu a porta com força. A sogra apenas o chamou zombeteiramente. Sem mim, você não é ninguém. Os investigadores tomaram uma decisão urgente. Lyudmila Fyodorovna precisava ser detida imediatamente. Uma equipe operacional foi até o apartamento de Vyushina. A mulher foi encontrada em casa e solicitada a se vestir. Foi então que Lyudmila Fyodorovna expressou seu descontentamento. Talvez me permitam me trocar sem olhares alheios? Permitiram que ela fosse ao quarto. Os oficiais, não esperando um truque, deixaram o cômodo. Um momento depois, a fechadura clicou e a mulher começou febrilmente a vasculhar o conteúdo das gavetas. Finalmente, ela encontrou o que procurava, um objeto cortante dobrável. Quando as forças operacionais conseguiram entrar no quarto, Lyudmila Fyodorovna gritou estridentemente e depois indicou violência contra si. No entanto, a apresentação não durou muito. Vyushina foi profissionalmente desarmada. Durante o interrogatório, Lyudmila comportou-se de forma desafiadora e recusou-se categoricamente a admitir qualquer coisa. Kostin e Malichev enfrentavam um sério dilema. Não havia provas contra a sogra. Os depoimentos da filha dificilmente seriam levados a sério no tribunal. Parecia que teriam que liberar a mulher astuta. Nesse momento, Svetlana compartilhou uma informação importante. O supervisor de sua mãe, um certo Bashmakov, estava ciente de todos os seus negócios. Talvez ele pudesse ser convencido a falar. Bashmakov foi colocado sob vigilância e logo um detalhe interessante veio à luz. Igor Bashmakov possuía um carro Ziguli. Isso chamou a atenção dos investigadores, pois o engenheiro Soloviov, junto com sua sogra, havia entrado em um carro dessa marca no dia de seu desaparecimento. Foi a última vez que Alexander foi visto. Decidiu-se prender Bashmakov. Nos primeiros interrogatórios, ele negou categoricamente seu envolvimento. Mas os investigadores sentiram. As provas estavam em algum lugar próximo. Eles decidiram examinar minuciosamente o apartamento e o escritório do suspeito. Durante a inspeção, foram descobertas manchas vermelho escuras. A investigação confirmou. Era material biológico de Soloviov. Quando Bashmakov viu o laudo dos especialistas, percebeu que negar era inútil. Escreva, disse ele baixinho. Eu eliminei Alexander Soloviov. O marido enganado decidiu acertar contas com a astuta sogra. Um dia, ao voltar do trabalho, ele a convidou para conversar na cozinha. Lá, Soloviov declarou que exigia o divórcio e uma compensação financeira considerável. Lyudmila Fyodorovna apenas riu. Você não vai conseguir nada. Desapareça completamente da minha casa. Então Alexander ameaçou que informaria o Departamento de Combate a Desvios de Propriedade Socialista sobre todos os seus negócios obscuros e apropriações indébitas. A sogra ficou momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez na vida, ela ficou confusa. Mas logo se recompôs, sorriu e concordou com as condições. Na manhã seguinte, Vyushina correu para Bashmakov e o inteirou da situação. Ele entrou em pânico. Afinal, ambos estavam envolvidos nos esquemas. Mas a astuta senhora o acalmou. Pela neutralização do genro, Lyudmila Fyodorovna prometeu uma generosa recompensa. E imediatamente colocou 5.000 rublos na mesa. Na época, uma soma colossal, equivalente ao preço de um novo Jiguli. Os olhos de Bashmakov brilharam de ganância. Por alguns dias, Vyushina e Bashmakov pensaram em como se livrar de Soloviov. Finalmente, conceberam um plano elaborado. A sogra ligou para o genro com uma oferta tentadora. Ela teria supostamente encontrado um apartamento em Leningrado para ele que deveria ir ver.
O desavisado Solovyov concordou e entrou no carro de Bashmakov. No caminho, a sogra pediu para parar, alegando assuntos urgentes, e saiu do veículo. Em vez do apartamento prometido, Bashmakov levou Solovyov ao seu escritório vazio e explicou que havia esquecido ali as chaves do imóvel a ser visitado. Era um dia livre. O prédio estava vazio. Quando estavam sozinhos no escritório, Bashmakov aproveitou o momento e golpeou Solovyov com um objeto contundente. Algum tempo depois, a sogra entrou na sala com uma expressão maligna. Lyudmila Fyodorovna, sem sentir remorsos, aproveitou pessoalmente a oportunidade contra seu genro indefeso e danificou seu órgão vocal. Depois, ordenou que Bashmakov levasse o ferido para fora da cidade. Quando posteriormente foram realizadas buscas no apartamento e na dátia dos Viushins, os investigadores ficaram surpresos com a quantidade de propriedade apropriada. Descobriu-se que a astuta sogra havia se apoderado de uma soma superior a 100 mil rublos. Naquela época, isso era uma quantia colossal. Rumores diziam que Lyudmila Viushina havia escondido com segurança parte dos fundos obtidos ilegalmente. No entanto, ela não revelou a localização do esconderijo a ninguém. Mesmo no tribunal, a mulher continuou a insistir em sua inocência. Lyudmila Viushina foi condenada a 12 anos de prisão com confisco total de bens. Seu cúmplice, Igor Bashmakov, recebeu 15 anos. O tribunal levou em consideração sua confissão sincera. Possivelmente foi por isso que conseguiu evitar a pena máxima. Lyudmila Viushina aspirava ao bem-estar de sua filha, mas só lhe trouxe infelicidade. Svetlana ficou sozinha com 2 crianças e não teve vida fácil. Os difíceis anos 90 começavam. A história, no entanto, não terminou aí. Quando Viushina foi libertada após longos anos, uma mulher a esperava no portão. Era Sveta. Dizem que mãe e filha choraram por muito tempo e pediram perdão uma à outra.